Olá, ele é cineasta, educador e escritor, é mestre em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará, tem formação em Geografia pela UES e em Audiovisual pela Escola de Audiovisual de Fortaleza. Publicou um e-book onde ele traz a biografia do cantor e educador Paulo Abel do Nascimento. Paulo Abel Ombra Mai Fu. Gabriel Peter é o nosso convidado de hoje. Tudo bem, Gabriel? Seja bem-vindo à cabeceira. É um prazer muito grande estar aqui. Queria agradecer muito o convite e a oportunidade de falar, né, sobre esse personagem tão fascinante que, infelizmente, ainda é pouco conhecido no Brasil. Realmente. Então, vamos, né, já falar para o público, né, quem foi Paulo Abel do Nascimento. Bom, o Paulo, ele foi um cantor e ele foi um educador. Ele não dissociava essas duas dimensões da vida dele. O Paulo Abel nasceu aqui em Fortaleza em 1957, né? Ele tem a mesma idade da minha mãe, inclusive. E ele tinha ele passou por uma infância muito pobre, né? A família dele era muito pobre. O pai era pedreiro, a mãe era dona de casa. E ele, por um provável problema de saúde chamado hipogonadismo, ele sofreu de uma severa falta de produção de testosterona. Na prática, isso significou que a voz dele não passou por amadurecimento, então ela não teve um processo de muda, né? Então a voz dele permaneceu com o registro de um pré-adolescente. O Abel, ele sempre foi muito apaixonado por música, mas como ele não tinha recursos para estudar nas escolas de formação de música que existiam no contexto histórico em que ele nasceu, ele aprendeu música com as pessoas da vizinhança, as pessoas próximas que sabiam mais música que ele, como João Lima, que o introduziu ao violão, como o Raimundo Nonato Ferreirinha, que foi a pessoa que o introduziu também aos estudos do piano e que o ajudou demais em questões financeiras também. Isaíra Silvino, nossa grande musicista, né, que também o ajudou muito. Então o Abel, ele foi se formando com essas pessoas e ele enfrentou muitos obstáculos para que ele pudesse vencer na vida como músico, né? Especialmente na Europa, onde ele vai morar em 1978 e se consagra, né, chegando inclusive a participar em 1988 do filme hollywoodiano Ligações Perigosas. Sim. E o que te incentivou a escrever a biografia desse cantor, educador cearense, né, que trazer para o público a vida desse personagem, né, dessa personalidade cearense? Pois contando um pouco da história, eu conheci o Abel, não o conheci fisicamente. Eu conheci o Abel através de um pequeno curso de princípios de canto e fisiologia da voz, com duas moças que eram do então curso de educação musical da UFC, né, Priscila Guimarães e Melissa Leão. E aí no terceiro dia elas mostraram um pequeno trecho de Ligações Perigosas, né, no qual o Paulo Abel aparecia. E aí elas contaram a história dele, né, essa coisa toda. E claro, eu não tinha repertório para avaliar musicalmente o que era aquele fenômeno, né? Mas eu achei a história dele muito interessante, né? E eu não sei porque eu tive um insight naquela época e disse, olha, eu tenho que fazer alguma coisa sobre essa personalidade, sabe? A história dele é tipicamente cinematográfica, né? Com a ascensão que ela vai muito rápido e uma queda que também é muito rápida, né? Ele vai morrer muito precocemente, aos 35 anos, em decorrência da AIDS. Então, o que me motivou mais do que a música dele foi a história de vida dele, que eu achei muito fascinante. E isso ia começar como um filme, mas eu fiz algumas gravações, mas como eu não consegui ainda finalizar, eu decidi há uns 3 anos escrever a biografia aproveitando o material que eu já tinha. Gabriel, eu acho que esse filme, né, ele ter participado desse filme, Ligações Perigosas, um filme que teve indicação para o Oscar, né, na época, você acha que esse foi o maior momento da carreira dele? Ou um momento muito importante, né? Foi um momento muito importante, mas assim, como dizia o saudoso Norbert Elias, né, os outsiders, que era o que o Abel era, na verdade, né, porque era um cara homossexual, um cara que não era branco. A gente imagina que aqui no Brasil isso não tem importância, mas tem cada dia mais importância, né? E que era pobre, ele era tipicamente um outsider. Então, assim, o Norbert dizia que os outsiders, eles sempre têm um desejo muito maior de serem reconhecidos no próprio ambiente deles, né? Então, no caso do Abel, eu acho que esse foi um grande momento, eu acho que foi um ponto de virada na carreira dele, no sentido de ele ser mais amplamente conhecido, né, internacionalmente.
mas eu acho que o grande momento de desforra da carreira dele foi a participação no 19º Festival de Inverno de Campos do Jordão, em 1988, justamente no ano desse filme. Né, porque ele fora expulso desse festival 10 anos antes pelo diretor desse festival, que era o maestro Eleazar de Carvalho. Né? Então, assim, o filme representou um ano que foi de glória para ele, né, 1988, mas que depois vai começar a ter uma queda, né, em consequência da morte da mãe dele em 1990 e também da ação da doença, né, que ela começa a se manifestar logo depois que a mãe dele morre. Você me falava antes aqui nos bastidores, né, que o e-book, esse e-book, ele é só uma parte de um projeto maior que você quer, que você tem em vista, né, para fazer essa homenagem sobre esse importante cantor, educador cearense, né? Fala um pouco desse projeto. Pois é, inclusive eu estou organizando um site, né, chamado pauloabel.com.br, que lá eu falo sobre o projeto como um todo, né? O livro ele é um desdobramento desse projeto, que ele vai começar como uma ideia de um filme, era um curta-metragem para você ter uma ideia, né? E depois a gente, não, ele tem que ser um longa-metragem em documentário, não uma live action, né? E aí eu decidi fazer o livro e eu descobri que tinha outras coisas também, né, que elas deveriam ser apresentadas. Por exemplo, os discos do Abel. Né, o Abel lançou 2 discos na França, né, um em 1988, outro em 1990. E esses discos, eles nunca foram lançados no Brasil. Né? Ele teve 2 edições, mas eles nunca foram lançados no Brasil. Então, entre outras coisas, eu pretendo ainda lançar esses discos no Brasil. Essa biografia finalmente está saindo, graças à Lei 14.017, né, a Lei Aldir Blanc, né, que é através da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza. São eles que estão financiando esse e-book. E também a dissertação de mestrado dele na Sorbonne, que ele defendeu em 1991, que eu tenho acesso a ela, mas ela não foi traduzida. Enfim, tem um material muito rico sobre esse personagem que ainda está para ser lançado, né, que ainda está para ser descoberto. Isso aqui é uma parte da obra do Abel, né, da vida e da obra do Abel. Uhum. Você também pretende lançar o livro físico, não é? Através de um financiamento coletivo. Em breve. Fala um pouco desse projeto também. Em breve eu pretendo lançar, né? Já estou aqui falando para vocês, né, diretamente para o público. Pretendo lançar através de financiamento coletivo uma tiragem impressa, né, dessa biografia, porque eu acho que o e-book ele é maravilhoso. Eu acho que todas as soluções digitais são maravilhosas. Mas eu acho que o livro impresso, para a gente que gosta de livro, né, ainda tem aquela coisa do tocar, do sentir, né, de colocar na estante, essa coisa toda. Então, eu pretendo, através desse financiamento, fazer uma edição impressa do livro, para dar mais acesso, né, também, para que as pessoas possam ter um pouco mais de contato, né, assim, sentir um pouco daquela produção que foi feita ao longo de tantos anos e com tanto amor. Uhum. E quais os fatos importantes que você traz no e-book, né, da vida do cantor? Pois o Abel, eu acho que o fato, a história dele é extraordinária. Mas eu acho que o Abel ele deixou uma contribuição muito grande que ainda é subestimada aqui no Ceará, que é em relação à promoção da educação musical no estado. Né? O Abel, em 1985, quando ele vem para Fortaleza, é a primeira vez que ele volta para Fortaleza, depois que ele se muda para a Europa, em 1978, aos 21 anos, ele procura Isaíra Silvino, né, que então trabalhava na UFC, para que eles implementassem uma grande escola artística chamada de Projeto Ópera, que teve uma vida relativamente curta, de 1985 até 1987, e acabou por uma série de razões institucionais, essa coisa toda. O Projeto Ópera, ele foi responsável pela formação de uma geração de artistas e educadores musicais que estão no Brasil e no mundo. Né? Estão em várias instituições federais, Brasil afora, até nos Estados Unidos. Entre elas o Elvis Matos, que foi a pessoa que escreveu o primeiro perfil biográfico do Abel em 2006, que ele foi um dos idealizadores do curso de educação musical, hoje licenciatura em música, né, da UFC, e que ele foi bolsista do Projeto Ópera nos anos 80. Então eu creio que o Abel ele trouxe isso, né, aqui no Ceará, muito forte, não só no Ceará, também difundiu música em Brasília, em outros estados. E uma coisa que eu acho interessante é que a história do Abel, para mim, ela é paradigmática, né, das contingências do ser artista, né?
em determinados contextos sociais e econômicos, como foi o caso do Abel durante o período de vida dele. Então, mostra o e-book para a gente, não é? Aqui, né? Com o meu filho. Biografia do Paulo Abel, né? Que eu escrevi com muito carinho, assim. Eu sempre falo que as obras, elas têm que ter muito amor, sabe? Quando a gente está fazendo um trabalho, a gente sempre põe muito de si nele. Há muito de mim nesse livro, como há muito de mim na história do Abel. Então eu quero que através desse livro e através também da difusão dos produtos que vierem posteriormente, as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento acerca desse músico e educador, né, que teve um papel muito importante, não só no campo da música, mas também e especialmente no campo da difusão da educação musical aqui no Ceará. Com certeza. E fala então para o público também, divulgue o seu financiamento coletivo, né, para que o livro físico também possa também estar aí nas mãos dos leitores. Bom, eu vou lançar esse financiamento no meu perfil, né, do Instagram, @gabriel.peter. Né? Em breve eu estou organizando, porque a gente ainda está prestando contas desse edital, então tem algumas dificuldades burocráticas, né? E também, no site, eu vou dar uma explicação mais acertada de como é que isso vai funcionar. E para aqueles que estiverem interessados na edição digital, né, você pode também encomendar pelo e-mail paulabeldonascimento@gmail.com, ou pode falar diretamente comigo, né, me mandar um direct que a gente, né, resolve, certo? Para quem tiver interesse em adquirir uma versão digital. Ok, Gabriel. Então aqui o e-book, né, Paulo Abel, Ombra My Fool. Sim, explica para o público, né? Por que é Paulo Abel, Ombra My Fool? Certo, é um título emblemático, né? Porque Ombra My Fool, ela é uma área da ópera Xerxes, né? Que foi escrita pelo Georg Handel. E essa área, ela foi quem permitiu ao Abel fazer o filme Ligações Perigosas. Ele tinha cantado, aprendido essa área em 1974, né? Quando ele foi fazer a primeira montagem dessa ópera, né? Na Suíça. Sob direção do Paul André Demier. E quando ele foi fazer o teste por Ligações Perigosas, eram 72 pessoas. E as 72 pessoas, 72 cantores, tinham que cantar essa área. Nenhum deles conseguia cantar com fidedignidade, porque não tinha o registro de voz que o Abel tinha. E aí o Abel ficou com o papel, não deu para ninguém. Então, por isso o subtítulo Ombra My Fool. Maravilha. Então, o e-book Paulo Abel, Ombra My Fool, do cineasta, escritor, educador Gabriel Peter, né? Já vai estar aí nas plataformas, não é? Digitais. Em breve estaremos lá. E parabéns, Gabriel, por esse trabalho, por trazer para o público, para o conhecimento do público, não é? Esse grande cantor, educador que foi Paulo Abel do Nascimento. Parabéns por essa iniciativa. Muito obrigado, eu que agradeço. Para mim é o resultado de muito esforço. Eu fiz entrevista aqui no Brasil, na Europa, eu tive que encontrar muita gente, né, para poder fazer esse trabalho. E tá aí, né, ele tá indo. O Abel morreu há mais de quase 30 anos, né, e ele ainda está repercutindo, né, graças às pessoas que, o professor Elvis inicialmente, agora eu, né, se dedicam a dar à luz, né, esses personagens que merecidamente merecem um pouco mais de conhecimento perante o público. Obrigada. Eu que agradeço. E o Cabeceira de hoje fica por aqui. Até a próxima semana com muito mais literatura, cultura para você, aqui na TV Assembleia, a TV do nosso povo.